Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e no último vídeo eu senti que eu poderia ter aprofundado um tema, né, que eu acho que pode ser importante para quem está aí na graduação, quem está no vestibular, quem está entrando na faculdade, que é intercâmbio sendo bolsista ProUni, né? Eu fui bolsista ProUni, né, estudei na PUC do Rio. E eu tinha uma bolsa 100% pelo ProUni, que é um programa de universidade para todos, assim. Eu entrei na faculdade há 8 anos atrás, e mais ou menos 8 anos atrás, né? E fui bolsista na PUC do Rio. Sempre foi o meu sonho fazer intercâmbio, assim. Como eu disse no último vídeo, assim, eu tinha muita vontade. Então, eu já conhecia a PUC, eu já sabia que era uma universidade que tinha muitos estudantes internacionais. Se eu falar que eu entrei na faculdade pensando no intercâmbio, eu vou estar mentindo. Não foi. Foi muito eu acabei caindo de paraquedas, assim. Na época do vestibular, eu estava para concurso, enfim. Podemos abrir para outros temas depois, mas acabei passando ali no ProUni para PUC, assim. Eu escolhi a universidade muito porque se eu fizesse faculdade, eu queria que fosse numa universidade privada muito boa. Então, acabei escolhendo a PUC. E lá dentro eu descobri que a universidade, ela tinha um movimento intercultural muito grande, assim. Muitos estudantes internacionais chegavam todos os semestres. A universidade tem parceria com muitas outras instituições, então isso possibilitou que eu conseguisse realizar esse sonho de fazer intercâmbio sendo bolsista, né? E acho que essa é a primeira dica que eu dou, assim. Acho que se você tem vontade de fazer intercâmbio, né? Na época que eu fiz, muita gente me perguntou como que você fez um intercâmbio acadêmico de longa duração pela universidade, como que foi esse processo? E assim, a PUC, ela já tinha esse processo há muitos anos, né? Eles têm parceria, eles têm ali eles sabem da importância que é você ter um movimento intercultural, então fazer com que as pessoas façam intercâmbio entre diferentes idiomas, países, culturas, até mesmo dentro do Brasil, né? Porque tem muitos movimentos de bolsa ali dentro. Mas eu acho que eu daria essa dica, assim, se você tiver esse sonho, tenta pensar já de uma forma estratégica, sabe? E sendo um aluno ProUni, qual que era o meu grande benefício, né? De não pagar a universidade hospedeira, né? Então, assim, a parceria de intercâmbio, ela funciona da seguinte forma. Se você paga a universidade no Brasil, você continua pagando a universidade no Brasil e vive a experiência no exterior. O que você precisa arcar é com custos de passagem, de hospedagem, de alimentação, então todo o resto é com você, mas mensalidade é uma coisa que você mantém aqui no Brasil. Como eu não tinha mensalidade nenhuma, porque eu era bolsista, eu não pagava nada. Então, pode parecer que não, mas isso é um grande, grande, grande benefício, gente. E assim, você viajando como estudante de graduação, você acaba tendo algumas possibilidades, por exemplo, que é a de trabalhar, né? Durante o meu intercâmbio eu também trabalhei, legalmente, né? Mas, voltando aqui. Ser um estudante ProUni, no início eu via muitos desafios, porque eu sempre fazia minha inscrição para o intercâmbio, chegava na hora eu não tinha dinheiro suficiente, tinha muitas vagas, eu participava de entrevistas, mas na hora eu ficava com muito receio, com muito medo de não conseguir arcar com os custos, medo mesmo, né, de sair do Brasil, do diferente, de estar longe, mas sempre com muita vontade, né? E eu lembro que eu conversei com uma das minhas professoras sobre essa questão do intercâmbio. Ela, inclusive, me indicou ali para o intercâmbio. Existe todo um processo interno ali da PUC, onde você tem que ser, às vezes, indicado por professores, você precisa ter uma carta de recomendação e tal. E ela foi uma das pessoas que me recomendou. E ela me falou isso, ela falou, cara, faça agora, assim, se você tá na graduação, o momento é esse, né? Às vezes é bem difícil de você conseguir sair de uma empresa para poder fazer um intercâmbio
ter uma vivência né, ter uma vivência a longo prazo, né, passar uma temporada fora por 6 meses, 1 ano. Então, o momento é esse. Enquanto você não está formado, faz, se joga, vai valer a pena. E na época eu pensei muito sobre isso, porque realmente, hoje, estando no mercado, sendo CLT, eu vejo o quanto o mercado, às vezes, ele limita essa questão, né, de você, mesmo com o trabalho home office, todas as possibilidades, eu sinto que é bem mais difícil. Para você fazer uma experiência dessa fora, ou você precisa ser um funcionário PJ, né, mas ter uma flexibilidade de trabalho no Brasil, ou você precisa pedir demissão. Então, eu acho que no fim das contas ela estava certa na dica que ela me deu. E foi o que eu fiz, assim. E aí surgiu uma oportunidade lá dentro, que de vez em quando tinha algumas bolsas. Então, além de ser bolsista, você poderia tentar uma outra bolsa que tivesse, né? No meu semestre, eu acabei vendo que ia ter uma bolsa para estudar no Canadá. E era uma ajuda de custo de $3.000 um semestre. É pouco para você viver lá, é pouco para você pagar suas alimentações, custos, passagens. É pouco, mas eu vi ali uma oportunidade, né? Eu estava meio que saindo, o período era saindo da pandemia, então era 2020, 2021, então foi bem nesse período, né, que surgiu essa bolsa. Então foi um momento que eu comecei a juntar dinheiro. Em 2020 eu juntei dinheiro, porque eu fiquei basicamente o ano inteiro em casa, então eu consegui juntar o dinheiro do meu estágio. 2021 também, eu tinha 2 empregos ali, então eu consegui juntar. E aí acabou sendo um fator importante para eu ter conseguido dinheiro suficiente para poder fazer o intercâmbio, né? E aí foi isso. Quando surgiu a oportunidade, falei, perfeito, vou ter mais um pouco de dinheiro, vou juntar e vou fazer o intercâmbio. E foi o que aconteceu. Eu fiz o processo interno com a faculdade. Eu tive uns problemas aqui na PUC, que eu falei no último vídeo. Ali, um pouco próximo do meu embarque, eu tive uma surpresa ali, por conta realmente de um erro da faculdade. Eles me disseram que isso nunca aconteceu antes, mas que acabou impactando a minha experiência. Mas, ainda assim, o propósito desse vídeo é dizer que é possível você fazer um intercâmbio, é possível você ter essa experiência no exterior, sendo um bolsista ProUni. Além disso, tem várias outras oportunidades, né? Tem a bolsa Erasmus também. Eu vou tentar linkar aqui nesse vídeo algumas oportunidades que eu já vi, e até canais que falam sobre intercâmbio e bolsas e tudo mais, que eu descobri lá no Canadá, né? Tinha uma bolsa ELAP também. Quando eu cheguei lá, eu vi que algumas pessoas foram através dessa bolsa, e é uma bolsa muito boa, que ajuda muitas pessoas, também é de longa duração e tudo mais. Então, são muitas oportunidades, sabe? E se você tá aí nesse momento, se planeja, junta dinheiro, tenha um bom planejamento financeiro, uma reserva de emergência, realmente se organize para o intercâmbio, sabe? E acho que eu daria a mesma dica que a minha professora me deu, sabe? De realmente se jogar na experiência. O momento da graduação é um momento bem importante para você se desenvolver, para você aprender, melhorar. E eu acho que é super importante você se jogar, sabe? Claro, com muita responsabilidade, então cada um se conhece, né? Mas eu acho que se for por uma questão de medo, não tenha medo. Aproveite essa oportunidade para poder fazer esse curso, para poder ter essa experiência, tá bom? E deixa aqui nos comentários, né, se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que foi acabou sendo um vídeo muito rápido, assim, eu fiz meio que sem nenhum tipo de roteiro, mas no último vídeo eu contei um pouquinho da minha experiência também, e como que foi um pouquinho mais com uma visão financeira. E é isso. Tô aqui, comenta, compartilha com as pessoas, pode me chamar
no privado, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, que eu tô aqui para ajudar. Na época eu lembro que eu procurei vídeos sobre isso para poder tentar entender se alguém já tinha passado por isso, mas eu não encontrei nada. Inclusive, eu tenho uma conhecida que estudou comigo na minha sala, que ela viajou para fora, assim, num momento desse também, de intercâmbio, e ela não voltou, assim. Até hoje eu vejo no Facebook, ela tá na Europa e ela decidiu mudar para lá. Quando eu tava na faculdade, eu também tive essa oportunidade, né, na St. Mary's, de transferir a minha universidade para o Canadá. Na época eu não quis, assim, eu tive alguns desafios lá, e na época eu não vi que seria tão interessante assim, porque eu teria que fazer mais cursos, eu teria que pagar mensalidade, que seria caro também. Tentar bolsas seria um outro desafio lá. Enfim, podemos voltar aqui para falar mais um pouco sobre intercâmbio também. Então, quem tiver mais interesse, quiser saber mais da minha experiência, os meus trabalhos, né? Eu trabalhei na universidade também, enquanto eu morei lá. Então, enfim, eu tenho muitas histórias sobre intercâmbio. Então, quem quiser, comenta, manda mensagem que eu volto aqui, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima.